Olá, sejam bem-vindos novamente. Vamos estar dando continuidade na segunda parte do vídeo, passo a passo, versículo a versículo, na exegese nos originais sobre a criação, a exposição em Gênesis capítulo 1 e verso 1. Eu pretendo estar fazendo versículos a versículos até chegar ao final do livro de Gênesis. Então, como vai ser uma exegese de uma forma exaustiva, que nós falamos na teologia, né? Estou aprofundando nos originais, demora um pouquinho, mas é interessante para que vocês vão guardando aí também um conteúdo, um material, para estar desenvolvendo suas mensagens, os textos, ou até mesmo para aprender, né, para você mesmo, ou passar para algum parente sobre a palavra de Deus. Então, nessa segunda parte, nós vamos estar desenvolvendo, que na primeira parte nós vimos quem era o princípio, que é Cristo, através dele, pela palavra dele, que foi criado todas as coisas. Mais uma vez, eu falei e mostrei lá, é interessante vocês usarem, se tiverem, essa Bíblia é uma Bíblia muito boa, palavra-chave, ela tem o dicionário de hebraico e grego diretamente nela, para facilitar o entendimento, e é um material bom para estar usando também para desenvolver mensagens, para estudo da palavra de Deus. Tá? Então, se vocês tiverem acesso, fica de uma forma mais prática, mais clara, para você estar acompanhando a palavra de Deus. Também peço para que vocês compartilhem esse vídeo, se estão gostando, curtam, tá? Dê o like, e para que nós possamos estar cada vez mais empenhados aí em trazer para vocês a palavra de Deus. Então, como eu falei, segunda parte do versículo 1, né? Nós tivemos o primeiro vídeo. Se você não viu, acesse o primeiro vídeo, que vai estar falando essa introdução, para você entender de uma forma mais clara, ok? Vamos estar então continuando, só para relembrar, nós pegamos o primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, em hebraico é Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Aí é a mesma descrição do que está no português acima, só não coloquei de uma forma com as letras em hebraico, porque a pessoa precisa conhecer o hebraico para entender, mas essa transcrição aí, né, no nosso português, como se lê, de uma forma mais clara e mais fácil de estar interpretando e aprendendo, ok? Então, está em Gênesis capítulo 1, verso 1, nós estamos seguindo a versão Almeida Revista e Corrigida, que é uma forma, uma tradução mais formal, para que nós possamos aprofundar nos originais. Então nós paramos no vídeo anterior sobre Reshit, a quem se refere esse nome. Nós vimos uma passagem em Hebreus, depois a passagem em João, e agora nós vamos concluir as palavras do apóstolo Paulo, que está em Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 18. Ele vai estar resumindo, né, que o apóstolo Paulo foi uma pessoa bem entendida, bem estudiosa, né? Ele, antes de... também tem um vídeo, né? Se vocês se interessarem, pode procurar aí falando sobre Paulo, a história de Paulo. Então, ele foi um fariseu, estudou muito, ele esteve aos pés de Gamaliel, então ele, de uma forma do que ele aprendeu, né, aprofundado, mesmo estando no farisaísmo, ele aprendeu sobre os originais, e ele coloca, quem que vocês sabem que é Cristo, que é o princípio? Eu vou descrever para vocês, é como se Paulo estivesse falando dessa forma. Então, o qual é a imagem do Deus invisível, aqui a partir do versículo 15, que eu coloquei na projeção. Então, o qual é a imagem do Deus invisível? Quem? Cristo. Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível. Aí ele coloca uma palavra que é o significado de princípio. O primogênito de toda a criação. Então, qual é a imagem do Deus invisível? O primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, não só a formação da terra em Gênesis, as invisíveis também foram criados. Aí o apóstolo Paulo diz, sejam tronos,
sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Por intermédio dele foram criados e para Ele. Então nós vemos principados, potestades, dominações, tronos, daí são questões espirituais, né, do que nós temos na questão angelical, as divisões aí dos anjos. Então, outro vídeo, de repente, nós vamos estar aprofundando sobre isso. Versículo 17. E Ele é antes de todas as coisas, Ele é antes de tudo, porque Ele é o Alfa e o Ômega. Numa versão da Bíblia contextual, o Gênesis, o capítulo 1 e o verso 1, nós vamos usar depois também o verso 2, quando eu for estar falando, que dá um entendimento bem mais aprofundado, diz o seguinte: no princípio criou Elohim, coloca o nome em hebraico, Elohim, Aleph Tav, os céus e a terra. Então no princípio criou Elohim, Aleph Tav, os céus e a terra, como Aleph e Tav. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e Tav é a última, então significa ali: no princípio criou Elohim, no princípio criou Deus, aquele que é o princípio e que é o fim. Então nós vemos que ali a Bíblia contextual é uma versão já não do texto Receptus, que é da maioria das nossas Bíblias, é o texto Receptus que nós temos, dos outros textos menos utilizados, mas para estudo uma forma mais abrange um pouco mais o nosso estudo. Então diz dessa forma que Ele é o começo e o fim, aquele que criou. Então do versículo 17 diz: e Ele é antes de todas as coisas. Então significa que Ele é o primeiro e é o final, Ele é eterno. E todas as coisas subsistem por Ele. Todas as coisas estão vivas, o que tem vida, tudo o que subsiste no universo é por intermédio dele. Aí no versículo 18, Ele é a cabeça, outro significado da palavra princípio. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, tá vendo a palavra aí? E o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. A preeminência significa que Ele é o mais excelente, aquele que está acima de tudo, que nele, para que em tudo tenha a preeminência. Nele a preeminência, Ele é o mais excelente. Uma outra, eu não coloquei, mas outro significado também de princípio significa o mais excelente. Então vem bater aqui com a preeminência, ok? Então vamos ver de uma forma sem dar pausa agora para vocês entenderem. No Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 18, diz Cristo, o qual, no versículo anterior está se referindo a Ele, então já vou falar de uma forma mais clara para vocês entenderem. Cristo, que nós estamos falando, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele, por intermédio dele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ok? Então no versículo 1, a primeira parte lá, no princípio, que é Bereshit, nós vemos já que é Cristo, está se referindo a Cristo. Então vamos seguir. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então vamos ver essa palavra criou no original, significa bará ou bara. De repente cada um às vezes muda um pouquinho a pronúncia, mas o mais comum é bará. Então diz que no nosso alfabeto, essa palavra bará, no nosso alfabeto não tem uma palavra correspondente. O que significa? Bará, ele significa criou, mas um criou diferente. Nós não temos no português uma palavra criou para algo que não existe matéria-prima, algo que tornou existir do nada. Então vamos seguir aí. Foi traduzida pelo verbo criar, aqui nós estamos, foi traduzida pelo verbo criar, mas não é simplesmente criar, mas criar a partir do nada, sem matéria-prima,
significa fazer existir do nada. Então, no nosso português, foi colocado criar porque não tinha uma palavra que se adequasse. Nós não temos uma palavra que diz criar, né? Que significa criar, mas que não tem uma matéria-prima. Ah, vou fazer uma mesa de madeira. Eu vou pegar madeira, matéria-prima. Entendeu? Ah, vou fazer um pneu de um carro. Vou pegar borracha para fazer o pneu e os arames e tudo mais. Mas o que nós temos é uma palavra que venha falar que criou do nada, nós não temos. Então foi colocado o criou, né? Criar, do verbo criar aí. Só que quando nós vamos no original, nos originais nós aprofundamos mais, nós vemos que tem algo mais, né? Como eu falo nos outros vídeos, é mergulhar com um cilindro de oxigênio e aprender mais as maravilhas de Deus no mais profundo no oceano. Então esse termo é diferente dos quais encontraremos nos versículos seguintes. Quando nós vamos estar falando do versículo 3 a seguir, que fala da criação da luz, quando fala Deus, haja luz e tudo mais, nós vamos nos deparar com outras palavras que não é essa mais, não é bará. No português, né, ali criou, né, que eu falei que ele faz uma colocação, mas não como é o original. Aí nós vamos ter as palavras haja, do verbo haver, e produza, do verbo produzir. Tanto haver, né, haja, como produza, aí Deus já está usando a matéria-prima que ele criou nesse contexto inicial, bará, ok? Não que já tinha, um exemplo, vegetação. Antes da criação não tinha vegetação, embora tenha alguns entendimentos, nós vamos falar nos vídeos mais à frente, que houve um dilúvio de Lúcifer e tal. Eu entendo de uma forma um pouquinho diferente, uma forma que a Bíblia nos dá base para entender. Tá? Depois nós vamos estar falando sobre isso. Mas a partir do que Deus já criou a terra, a água, né, tudo que é mineral, a partir dali Deus disse, haja ou produza. E aí já começou a vir a partir da matéria-prima. Ok? E nós vamos estar vendo depois, quando for os versículos equivalentes a esses significados, para não ficar o entendimento fora. Depois, no princípio, criou Deus. Né? Nós já vimos no princípio, Bereshit, criou Bará, e agora Elohim, que é Deus. Então, Elohim significa Deus, não só para o contexto quando vai falar de Deus a respeito dos hebreus, né, do Deus dos hebreus, mas vai também falar sobre outros deuses ali no Velho Testamento. Mas tem uma questão chave aqui que nós conseguimos entender o diferencial dos outros. Então, Elohim, que a forma abreviada é El, né, que significa Deus, Elohim significa Deus, está falando sobre a Trindade. Normalmente esse nome, quando ele é apresentado a respeito de Deus, né, do nosso Deus, não os outros deuses ali no Velho Testamento, ele está se referindo geralmente à Trindade. Então refere-se a Deus em sua essência. Um outro vídeo, na verdade é um short que eu coloquei, se vocês forem procurar, vocês vão achar sobre a Trindade, vai estar explicando que a Trindade, de uma forma rápida aqui falando para vocês, para não estender muito o vídeo, a Trindade, ela é composta de 3 pessoas, mas não de 3 deuses, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Pai não é o Filho não é o Pai. O Filho não é o Espírito Santo não é o Filho. O Espírito Santo não é o Pai, nem o Pai é o Espírito Santo. Cada um é uma pessoa. Mas em essência, os 3 é Deus, não são deuses. É Deus na sua essência. Então nesse short eu vou estar explicando, tem até um desenho, uma ilustração, é mais fácil vocês estarem compreendendo. É só procurarem ali nos shorts que vocês vão estar vendo. Então aqui, Deus, né, a Trindade refere-se a Deus em sua essência. No Velho Testamento, este nome é também utilizado para outros deuses, mas no caso aqui em Gênesis não se refere a deuses, mas a somente um único Deus criador. Vemos isso através do verbo que acompanha no singular, criou, em vez de criaram. Então, bará, que nós vimos lá, é criou do nada, mas não é criaram do nada. Porque se fosse referido a 3 deuses, um exemplo,
ou vários deuses, ia falar, no princípio criaram os deuses. Mas quando vem no hebraico acompanhado, a palavra Elohim, acompanhado de um verbo no singular, criou, no caso bará, significa que é o único Deus. Está usando Elohim para significar a Trindade, Deus em sua essência. Nós vimos que o princípio está se referindo a Cristo, que através dele as coisas são criadas. E ali nós vemos, no versículo nós vemos em Colossenses, não, foi em João, na versão ali de Logos, né, no significado de Logos, que é palavra, verbo, nós vimos no vídeo anterior, se vocês não viram ainda, é interessante vocês verem. E lá fala que Logos significa palavra, verbo e orador. Então, através da palavra de Cristo, que era o orador ali na criação, as coisas foram sendo criadas. Então, o Pai, ele é o arquiteto, o Filho, ele executa a obra, ele faz a execução, né, tipo o construtor, e o Espírito Santo sustenta a vida, ok? Então, aquela palavra, no caso que nós estamos falando, essa palavra Elohim, Deus aqui, não está se referindo somente ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo, está falando da Trindade, um trabalhar na Trindade. Então, em princípio, ou por meio do princípio, por meio de Cristo, criou Deus, né, por meio de Cristo, criou Deus, a essência de Deus criou os céus e a terra. Então, nós estamos vendo Deus aí em sua essência, essa palavra está se referindo a Deus em sua essência. E princípio está se referindo diretamente a Cristo, que é por meio de quem foi criado. E nós temos os versículos aí que nós lemos já, em Hebreus, tem mais versículos, mas eu não quis deixar extenso o vídeo, em Hebreus, em João e Colossenses. Seguindo, céus, agora é mais prático, né? Uma forma mais prática, estamos no final aí. Céus, ele significa céus no Shamaim, né? Shamaim, que é no hebraico, significa céus. É um substantivo masculino que significa céu, domicílio, o firmamento, a atmosfera, o ar, as estrelas, o espaço sideral. Então toda a parte material suspensa, não diretamente ligada à terra, mas a parte do ar, os céus, as nuvens, toda essa parte aí da atmosfera, as estrelas, o espaço todo. Então os céus ali não é limitado só ao céu azul que nós vemos aqui na terra. Então vemos isso através do verbo que acompanha no singular, criou, em vez de criaram. Então nós vemos aí que Deus, ele criou, né? Ele criou os céus e a terra, através de Cristo, na sua criação do início lá do versículo 1 do capítulo 1. Terra, no princípio então criou Deus os céus e a terra. Específico significa a palavra em hebraico haaretz ou eretz, significa terra, mundo, mundo físico ou planeta Terra. Então no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vamos estar vendo aí um versículo para nós fecharmos o vídeo, que é um versículo em Jeremias capítulo 10, versículo 12, que diz: Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Então, para nós fecharmos aí, nós vamos ver duas palavrinhas aí em hebraico que nós lemos aí no versículo estabeleceu. Ele estabeleceu em hebraico é com, significa moldar, deixar pronto ou preparar para o uso. E mundo, que também significa terra, né? Em hebraico é tebel, terra como úmida, no caso com a água, e por esta razão habitável. Então isso é importante para nós seguirmos no nosso próximo vídeo, que vai ser do versículo 2 a seguir. Vai ter algo bem interessante, nós vamos estar falando aí. E nós vemos que aqui em Jeremias vai falar que ele estabeleceu, né, moldou, né, a palavra aqui com moldou, né, moldar, deixar pronto ou preparar para o uso. E mundo ou terra, que é tebel, como úmida e por essa razão habitável. Então Deus, ele deixou no versículo 1 a terra pronta para ser habitável. Nós estamos vendo pelos originais.
tá? E aí nós vamos entender esse segredo aqui no versículo 2, quando nós vamos estar falando na sequência aí, na parte dos vídeos. Agradeço vocês por estarem comigo mais uma vez e aguardo vocês no próximo vídeo. Compartilhem, comentem, se inscrevam. Isso daí vai estar ajudando bastante o canal. Deus abençoe a todos.